Boa noite. Mais uma vez, a gente está aqui no nosso projeto de extensão, né? Com a professora Josimar Barcelos. Ela vai nos contar um pouco da sua experiência no Pedro II, essa experiência do quarto e quinto ano, e com vocês, Josimar Barcelos. Conte um pouquinho da sua experiência e vamos lá. Boa noite a todos. Primeiro, eu queria agradecer o convite da professora Vânia, agradecer todo o trato da Denise comigo para organizar, né, essa estada aqui. Hoje, para essa roda de conversa, como a professora Vânia disse, eu trouxe um pouquinho da minha experiência dos últimos anos como pedagoga, atuando nos anos iniciais, mas com uma função mais voltada para a matemática, né? Vou falar um pouquinho da minha formação e de como eu cheguei aqui para ficar mais claro para vocês. Então, eu dei o nome, né, dessas experiências que eu trouxe de matemática por todo lado, né, experiências interdisciplinares nos anos iniciais. Bem, eu acho que o profissional que nós somos, né, assim, o profissional que a gente se torna, ele tem muito da nossa bagagem pré-profissional, né? Então, para que a gente entenda como eu cheguei aqui, eu queria dizer que eu era aluna que não gostava de matemática, né? Na minha vida escolar, eu não era a matéria que me fascinava, pelo contrário, eu era da língua portuguesa, gostava muito de história, me dava bem matemática, mas não era uma coisa, né? Não existia um amor ali, não. E aí, assim, a minha formação, eu fiz o curso normal, né? Que acho que é um diferencial para quem trabalha com os anos iniciais. Fiz o curso normal, logo em seguida entrei na faculdade de pedagogia, e aí, logo depois da pedagogia, iniciei o mestrado. No mestrado, minha pesquisa não tinha absolutamente nada a ver com matemática, eu discutia a presença da religião na escola pública, né? Só que aí, logo depois do mestrado, quando eu estava terminando o mestrado, eu passei no concurso para o Colégio Pedro II. Anteriormente, eu trabalhava na Prefeitura do Rio de Janeiro, né, com os anos iniciais também. E aí, quando eu passei para o concurso do Pedro II, chegando lá, eu me deparei com uma estrutura escolar diferente do que eu estava acostumada na Prefeitura do Rio, né, na rede municipal. No Pedro II, do primeiro ao terceiro ano, né, existe a figura do professor polivalente, professora regente, só que no quarto e no quinto existe uma divisão por disciplina. Então, em geral, quarto e quinto, no meu campus, né, que é o campus Engenho Novo 1, nós temos um professor que trabalha com ciências especificamente, temos um professor que trabalha com matemática e estudos sociais, e um outro professor que trabalha com a língua portuguesa e estudos sociais. Com isso, logo no início, quando eu cheguei no Pedro II, me deram essa função de trabalhar com matemática. O que para mim foi um choque, porque o currículo do Pedro II era diferente, né? Uma escola tradicional, com uma quantidade de conteúdos, né, assim, bem maior, uma demanda de conteúdos bem maior do que eu trabalhava na prefeitura. Então, esse convite me assustou um pouco, e aí foi o momento em que eu pensei, eu preciso de formação, eu preciso me sentir segura com essa matemática, né, para que eu possa ensinar os meus alunos de modo que eles tenham a melhor experiência possível. Né? Não é porque eu não gostava, porque a minha experiência com a matemática não foi agradável, que eu vou reproduzir isso, pelo contrário. Justamente por ter sido uma aluna que tinha, né, uma relação não muito amorosa com a matemática, eu queria que a experiência dos meus alunos fosse o oposto. E aí eu fui buscar formação. Nessa época, o próprio Pedro II estava abrindo uma especialização em educação matemática, né? Me inscrevi nessa especialização, fiz o processo seletivo, entrei. E aí, desde então, eu venho... Isso foi em 2017, 2016, 2017. E aí, desde então, eu venho, né, me enveredando pelo campo da educação matemática e com esse desafio de tentar tornar essa matemática que os meus alunos têm contato o mais agradável possível para que eles já não criem aquela coisa de que matemática é chato, matemática é ruim, né? Que é uma coisa que a gente vê aí passando de geração em geração. A
ideia é que eles tivessem uma experiência mais encantadora com essa matemática. E aí, com isso, para hoje eu trouxe aqui para vocês algumas das experiências que eu fiz com eles ao longo desses anos no Pedro II, né? Então, são experiências com turmas de 4º e 5º ano, experiências assim, desde as mais simples até as mais complexas, né? Eu trouxe algumas para mostrar a vocês. E a ideia é, né, como a proposta é uma roda de conversa, é compartilhar, né, trazer aqui, apresentar para vocês, e fiquem à vontade para perguntar, para interromper, porque para a gente fazer uma conversa mesmo, né, para termos um diálogo. Então, Josimar, eu achei bem interessante você contar dessa parte, né, que você, a início, não gostava, e justamente ao adentrar nesse mundo da matemática via essa especialização, você já tem um novo olhar. Então, isso é bem bacana, né, de estar contando para a gente que é nessas rodas, então, que a gente também pode mobilizar as outras professoras que estão um pouco afastadas a se encantarem pela matemática, né? Que bacana, muito bom. Sim, sim. A minha experiência inicial foi me inscrever nessa especialização, mas ela foi, assim, o pontapé inicial para todo um mundo que eu nem sabia que existia, né? Eu queria que a experiência dos meus alunos fosse diferente da minha, mas eu não imaginava a quantidade de coisas que eram possíveis fazer, a quantidade de coisas interessantes e envolventes, né, que a gente pode fazer com a matemática, e que muitas das vezes a gente não faz, né? E aí, assim, falando mesmo da minha experiência anterior, né? Eu fui professora antes de estar no Pedro II durante quase 7 anos na Prefeitura do Rio. E eu não tinha boas práticas em matemática por total desconhecimento de que era possível, né? Porque quando a gente pensa em boas práticas, tem duas questões aí. Trazer práticas, né, que envolvam as crianças, que sejam instigantes, que sejam interessantes, mas, ao mesmo tempo, para que a gente consiga fazer essas práticas, né, serem boas práticas, a gente também precisa conhecer a matemática em si que está por trás disso, né? Não é, por exemplo, o jogo pelo jogo, não é levar um tangram para a sala porque o tangram é legal, né? Eu preciso entender qual é a matemática que está aí por trás do tangram, o que eu posso trabalhar, quais são os links que eu consigo fazer, né, desse jogo ou de qualquer outro jogo, com os conteúdos e as habilidades que eu preciso desenvolver nos meus alunos. Então, essa descoberta desse mundo da educação matemática foi tanto pelo viés do quero coisas interessantes, quero mostrar que a matemática é interessante, mas também de muito estudo da matemática, né? Para entender o que eu vou ensinar. Uhum. Então, essas são algumas das experiências, né, dos diálogos interdisciplinares aqui que eu trouxe para conversar com vocês. Então, falar um pouquinho. E aqui está por uma ordem cronológica, né, das mais simples e chegando à mais complexa, que foi lá no período remoto. Então, um pouquinho da experiência com jogos matemáticos, né, que é algo que geralmente na graduação em pedagogia a gente vê ou pelo menos ouve falar muito. Então, como é que esses jogos podem se articular com o desenvolvimento de uma série de habilidades que vão para além da matemática. É uma experiência da matemática em diálogo com a língua portuguesa, outra da matemática com a música, a matemática com a educação física, e, por fim, a experiência que eu chamaria de a mais interdisciplinar, de fato, né, que foi a nossa experiência no ensino remoto. Então, antes de eu entrar efetivamente nas experiências, né, eu só queria contextualizar que todas essas experiências, com exceção da última, do ensino remoto, elas surgem a partir de uma proposta que o campus que eu atuo tem, que é a Semana da Matemática. Essa Semana da Matemática ela ocorre no início de maio, geralmente, nas proximidades do Dia Nacional da Matemática, que é o dia 6 de maio, em homenagem ao aniversário do Malba Tahan.
Essa Semana da Matemática é uma semana em que todo o campus respira matemática, né? Assim, ele é todo decorado com questões, com problemas, com questões de investigação matemática. As aulas são todas pensadas para dar, né, um foco maior à matemática e nos diálogos possíveis da matemática com as outras áreas. Então, todas essas experiências que eu trago, que hoje, né, são experiências que fazem parte da minha prática cotidiana, elas surgiram nessa Semana da Matemática. Né? E aí eu já deixo até o convite para vocês. Esse ano, por conta desse retorno, não vai acontecer agora, não aconteceu agora em maio, está prevista para acontecer, se não me engano, em junho ou julho. E algumas das atividades, né, costumam ser, por exemplo, palestras, né, um trabalho de formação continuada, costuma ser aberto. Então, caso tenhamos esse tipo de programação esse ano, eu até encaminho para vocês, se vocês tiverem interesse. Vai ser e aí, então, essa Semana da Matemática é esse grande momento em que todo mundo respira matemática na escola. Né? E aí é um momento que, assim, apesar da gente ter uma certa liberdade, né, para criar no cotidiano, para inventar, para fazer coisas diferentes, acaba sendo a Semana da Matemática o momento em que a gente enquanto equipe, né, de certo modo, a gente acaba se forçando mais a fazer algo muito, muito diferente, muito interessante, né, para ser uma semana viva, de uma escola envolvida, né, com a matemática e os diálogos com as outras áreas. Então, essas experiências diferentes, elas acabam surgindo na Semana da Matemática e depois a gente vai agregando, né, ao cotidiano, nos outros anos, enfim. Então, a primeira experiência, né, que eu trago para vocês é em relação aos jogos matemáticos e desenvolvimento da autonomia. Nas turmas de quarto e quinto ano, a gente tem uma preocupação grande com a transição que eles farão, né, do quinto para o sexto, que apesar de sermos, né, a mesma instituição, o modelo pedagógico, a estrutura da escola é muito diferente até o quinto ano e do sexto em diante. Então, preocupados com essa transição, a gente faz um trabalho muito focado no desenvolvimento da autonomia deles, principalmente desde o primeiro ano, obviamente, mas assim, em especial no quarto e quinto. E aí, como é que a matemática entrou nisso, né? Nós temos o hábito, né, como proposta pedagógica mesmo da escola, o uso dos jogos no trabalho com a matemática, não só com a matemática, né, mas aqui especialmente com ela. E aí eu comecei a perceber que uma maneira da gente desenvolver essa autonomia, né, desenvolver esse senso de responsabilidade, de organização, era não simplesmente fazer os jogos com eles, né, eu levar e propor. Então, como isso já é uma proposta pedagógica da escola, o diferencial que eu trouxe, né, nessas turmas foi, se eles já estão tão acostumados, se os jogos já fazem tanto parte, né, do dia a dia deles, e como eu disse anteriormente, não é o jogo pelo jogo, mas é o jogo compreendendo toda a matemática que faz parte dele, então vamos dar um passo à frente, vamos, né, fazer com que eles façam esses jogos, façam oficinas com esses jogos para os pais, para outros colegas. Então, aqui nesses registros, a gente tem aqui embaixo, essa foto é de uma semana da matemática, em que os alunos foram os monitores, né, desenvolvendo os jogos que a gente já conhecia, que eles já tinham trabalhado, junto aos pais, explicando desde as regras, né, assim, o funcionamento do jogo, até qual era a matemática que estava envolvida naquilo ali. Joyce, estão perguntando aqui, esses jogos foram criados pelas crianças e quais são os jogos que eles mais gostaram de fazer ou de participar da oficina? Então, nessas fotos que estão aqui, são jogos que, a princípio, eu tinha trabalhado com eles, né? Não foram jogos criados por eles, mas foi interessante que quando a gente começou a se preparar para a oficina,
eles começaram a querer mudar algumas regras, dificultar algumas coisas. Então, o resultado final, que é o da oficina com os pais e dessa apresentação, né, que é o Festmate, apesar de não serem jogos originais deles, né, criados por eles, tem muito a mãozinha deles, sim. Porque em algumas situações eles falavam, não, mas aqui está muito fácil, a gente pode fazer assim, pode fazer assado. Né? Então, assim, eles modificaram muitos dos jogos. E o que eles mais gostavam, está até aparecendo aqui na foto, é esse aqui, que é o Corrida das Frações. Né? Os jogadores, é uma pista pista de corrida, e aí os jogadores precisam jogar 2 dados, cada um dos dados é o número que sai, é o numerador da fração, e o outro dado é o denominador, e com isso eles vão pegar as reguinhas de fração e ver o quanto cada carro vai andar. Entendi. Né? E aí esse era um dos preferidos deles. Mas, por exemplo, em relação à criação, né, ao envolvimento deles, esse aqui de cima, que é o Acerte ao Alvo, foi o que eles mais fizeram intervenções. Porque a ideia inicial era que a pessoa jogasse a bola no alvo, a pontuação que aparecesse ali seria a pontuação que ela ganharia se acertasse um desafio matemático que estava nos envelopes. E aí, isso era a ideia inicial. Todos os desafios foram criados por eles, né? E aí era questão de criar, resolver, pedir para que o outro colega lesse para ver se estava compreensível, né? E aí, além de criar os problemas, eles também foram mudando as regras. Então, tinham os problemas dosados por pontuação, os problemas que valiam 10 pontos eram num nível mais fácil, os problemas que valiam 50 pontos eram mais difíceis. Esse foi o que eles mais fizeram intervenções. Que bacana. E aí, aqui, a nossa primeira experiência, né, foi com essa oficina com os pais, são as famílias dos alunos mesmo, na nossa Semana da Matemática, vivenciando esses jogos. E essa experiência deu tão certo que depois eu fiz a inscrição deles no Festmate do CP2, que é o Festival da Matemática, que é um festival inicialmente pensado para os anos finais em ensino médio. Né? É um festival organizado pelo Departamento de Matemática, os professores especialistas que se envolvem. E aí eu falei assim, olha, deu tão certo com os pais, por que não levar os pequenos? Né? Sim. Aí entrei em contato com a organização, perguntei se havia algum impedimento, eles se surpreenderam, mas disseram que não. Falei, então vou inscrevê-los. E aí nós tivemos essas 3 fotos aqui, as 2 de cima e essa do lado, são eles com os estandes, né, dos nossos jogos, e ensinando jogos para os anos finais do fundamental e para o ensino médio. Que bacana. Essa foto aqui em especial, eu tenho um carinho enorme, que são os meus 2 pequenininhos aqui na frente, ensinando para uma turma de ensino médio como se faz multiplicação por gelosias. Então, a reação das meninas do ensino médio era assim, nossa, mas como eu nunca aprendi isso antes? Né? E eles super seguros ensinando e mostrando como era simples. Então, a gente vê pelo rostinho aqui das meninas que estão atrás aqui, pensando, observando aqui, ó, bem, né? Você foi muito feliz nessa foto, pega bem aqui. E aí essa foi a nossa experiência, né? Com foco para além dos jogos, com foco no desenvolvimento dessa autonomia, assim, com essa turma. Isso funcionou muito bem, assim, deu muito certo. E aí depois foi uma experiência que passou a fazer parte, né, do cotidiano com as turmas seguintes. Professora, eu vou passar, mas caso tenha... Eu não estou conseguindo ver o chat por conta da apresentação, mas caso tenha alguma pergunta, pode me interromper, tá? Tá, joia. Vocês conseguem ver o vídeo rodando? Isso, a gente está vendo que a menina está no bambolê e está subindo. Vimos, sim. Tem som? Isso. Não, esse não tem som, não. Tá.
Essa foi a experiência com a super bolha, né? Que foi um diálogo da matemática com a língua portuguesa, porque eles tinham essa piscina com a super bolha, efetivamente, foi a última parte da atividade, né? Foi solicitado que eles levassem uma lista de ingredientes e eles tinham, na verdade, uma receita, né? Um tipo de texto, que é a receita culinária, que aqui não era efetivamente culinária, né? Mas era uma receita onde eles tinham ali as medidas necessárias para fazer a mistura da bolha, né, que leva açúcar, água e detergente. Eles tinham as medidas necessárias, tinham um modo de fazer. Isso tudo foi trabalhado em conjunto com a professora de língua portuguesa. E aí, nesse dia, efetivamente, eles levaram os materiais e eles tinham que dosar, porque essa é uma mistura que, se você não colocar as medidas exatas, ela não funciona, as bolhas Não formam. não se criam, né? Não se formam. E aí, nesse dia aqui, foi esse fechamento desse trabalho com a mistura, né, efetivamente sendo feita. Aí eles começam com as bolhas menores, como dá para ver aqui. Aqui a gente ainda teve até uma discussão, eu acabei não incluindo ali na apresentação, mas uma discussão a respeito de reaproveitamento. Porque quando eu falei que nós faríamos bolha, eles queriam comprar aqueles potinhos, né, que vendem. Uhum. Eu falei assim, não, a gente vai usar uma outra coisa para fazer as bolhas. Então, é a parte superior de garrafa PET. Uhum. Né? Aqui. E aí eles começaram fazendo dessa forma, né, as bolhas menores, e depois a gente calculou o quanto seria necessário se a gente quisesse fazer uma super bolha. Então, fizemos aí os cálculos, a discussão sobre isso, e aí fizemos as misturas, né, a quantidade necessária de mistura, para encher aqui parte dessa piscina, e aí a gente consegue fazer a super bolha. Né? E é o pensamento de proporção, né? Porque você estava fazendo de pequeno e fez a super bolha de proporção e deu certo, né? Que dá para... Sim. Bem bacana. E aí, no final, porque eu não achei o vídeo para colocar aqui, mas a gente começa assim, testando se estava dando certo, e depois a gente coloca um aluno aqui no meio, e o aluno fica no meio da bolha. Então, assim, para eles foi o acontecimento. Imagino. Muito bacana. E esse trabalho interdisciplinar, né? Porque também de testar, né? Por mais que você tivesse uma receita, mas testar se deu certo, por que não deu, por que não funcionou também, né? Qual era o problema, né? Então, tem várias questões também da área de ciências que está relacionada aí, né? Muito bacana. Sim, sim. Esse próximo, quando eu passar aqui, é um vídeo que tem som. Então, eu vou deixar passar o vídeo primeiro para vocês verem e depois eu explico qual foi a proposta. Agora, você precisa compartilhar o seu som quando você compartilhou a tela, você compartilhou o som também? Porque senão a gente não escuta. Não sei, deixa eu passar aqui e a gente vê se está saindo. Tá bom. Está saindo? Não estou escutando. Não? Não. Talvez você tenha que parar de novo e na hora que for compartilhar, Joyce, tem um... achei aqui. Compartilhar som. Tá. Deixa eu ver se agora vai. Eu fiz a marcação na tela, né? Saiu. Foi? Foi. Vou botar do início. Aqui ao fundo,
nós temos um xilofone, né, um instrumento mesmo, e aqui, se vocês observarem, o som que mais saía era desse aqui da frente, com a aluna batendo com a colher, são copos de vidro, né, e nós criamos um xilofone ali, junto com a professora de música, trabalhando, primeiro eles analisaram qual a medida, né, qual a capacidade dos copos, e a partir daí a gente tinha que trabalhar com as frações, né, diferentes frações em cada um dos copos, para criar esse efeito das notas musicais. Então, eles fizeram todo o cálculo, né, da medida de capacidade, dividiram essa medida para saber quanto seria, né, cada uma das frações que deveriam ficar em cada copo, a capacidade relacionada a essas frações, e aí, no final, o resultado foi esse. Né? Com a professora, eles tocaram a música que eles já tinham aprendido na aula de música. Ficou aí aqui bom. A gente... E era uma semana aqui também, tem semana... Isso, como eu falei, todas essas atividades são da Semana da Matemática. Ah, tá. Então, essa foi uma das propostas que aconteceu nessa Semana da Matemática. E aí, aqui, a professora entrou com toda a parte musical, né, fazendo a associação com as notas e tocando junto com eles, depois eles foram se revezando, mas antes teve todo um trabalho prévio de construir, de fato, esse xilofone, né? E uma coisa que foi interessante também é porque eles fizeram em grupos, né? E alguns grupos não colocaram a medida correta. Quando a professora de música ia tocar com eles, não dava diferenciação da nota musical, não alcançava a nota correta, né? Ou seja, se todo o processo de cálculo, de construção, né, das medidas de capacidade em cada um dos copos não tivesse correto também, não chegava na nota. Então, em alguns grupos isso aconteceu e a gente teve que rever, né? Então, foi aquela coisa do ensaio e erro, que foi muito interessante também. E o ritmo, né? O tempo, a pausa também é matemática, né? Então, assim, sim. Antes da gente fazer efetivamente o trabalho matemático prévio, né, para chegarmos aí, eles assistiram um trechinho de um vídeo que é muito conhecido até, que é o Donald no País da Matemática. Sim. E aí tem o trecho que eles assistiram é justamente falando sobre a matemática que está presente na música, né? O quanto de matemática está nas notas musicais, né? Nos tempos, nas pausas. Então, foi, né, a introdução para chegarmos aqui foi discutindo isso mesmo. E a gente vê nessas fotos como que eles estão mobilizados, né? Olha, está todo mundo atento, olha como que é bacana isso, né? De mostrar a matemática de uma forma que está na vida deles, né? E que muitas vezes não se dão conta. E é impressionante o quanto eles ficam, eu acho que essa é a palavra, mobilizados, sabe? Envolvidos, eles querem entender, e aí depois, como são mais velhos, chegam em casa querendo explicar para os pais, né? Então a gente acaba criando uma rede muito interessante aí dessa divulgação de uma matemática diferente. É muito bacana, parabéns. Meninas, querem colocar alguma coisa? Tem alguém mais no chat? Eu não vi mais o chat. Mas se quiserem levantar a mãozinha também para compartilhar. Tem a Francisca colocou aqui muito legal. As pessoas que têm se manifestado têm falado que estão gostando. Mas a gente espera também, quiserem dar um depoimento oral, viu? Coloquem a mãozinha aqui para cima. Fiquem à vontade. Vocês têm, veio uma roda no ano retrasado, Joyce, uma professora também falando da matemática e das canções do Pedro II, mas não foi do engenho, não. Eu não me lembro qual foi o campo, mas vocês têm essa pegada, eu falo assim, de mostrar a matemática nas diversas áreas, né? Isso é bacana para o estudante, né? Se encantar. Isso é muito bacana.
Sim, sim. Apesar de não termos ainda, né, um trabalho, digamos assim, articulado, né, Uhum. de todos os campi, né, dentro do departamento de anos iniciais, a gente tem várias iniciativas muito, muito interessantes, né? Nós tínhamos até, antes da pandemia, um encontro, que era um encontro de compartilhamento dessas experiências, né, que acabava sendo muito interessante para a gente ver o que os colegas estão produzindo também. Mas sim, de fato, lá a gente tem umas ações que envolvem matemática que são muito bacanas. A Cristina Fraude, que é da São Cristóvão, né? Ela Uhum, veio contar do trabalho de matemática na pandemia, nos anos iniciais, ela está com a turminha de 6, 7 anos, né? uhum. Aí ela trouxe as atividades de matemática durante a pandemia, também foi muito bacana. A Cristina é ótima. Então, aqui, para eu não estourar o tempo de vocês, que eu falo muito, essa aqui é uma proposta de diálogo da matemática com a educação física. Né? Aqui nós criamos, eu criei junto com o professor, na verdade não era nem professor efetivo na época, era um profissional que estava fazendo residência pedagógica lá, com a Uhum. professora de educação física, e aí numa conversa a gente, assim, ele topou, né, topou a loucura de criar um jogo, né, de modificar um jogo que já existisse, para a gente trabalhar a matemática. Também aqui foi um evento que aconteceu dentro da Semana da Matemática. E aí a gente deu o nome de pique-bandeira fração. É basicamente um pique-bandeira, né? Sendo que cada uma das crianças, não sei se dá para ver na foto, aqui eles estão construindo, né? Estão criando as frações. Cada uma das crianças era uma fração. E aí, quando eles são pegos, eles vão, né, para ficar na linha Uhum. atrás do campo, eles têm que se posicionar na ordem da reta numérica. Entendi. Então, para a gente chegar nisso, eles mediram o espaço da quadra, né, que é essa primeira foto aqui, eles mediram, viram quantos alunos tinham em cada equipe, né, para saber quantas frações ocupariam aquele espaço, para que eles pudessem fazer as divisões, né, como se aquela linha fosse de fato a reta numérica. Eles tiveram que fazer os cálculos para isso. E aí, toda essa parte matemática e, obviamente, né, a brincadeira em si, né, o pique-bandeira em si, que é o sucesso, porque correr é com eles mesmos, né? Sim. Então, e aí teve toda a coisa da dinâmica do jogo, né, de pegar, de passar para o território do outro, e aí o objetivo era formar, né, conseguir formar toda a reta numérica no território do outro. Então, esse é até uma das experiências, esqueci de mencionar isso antes. Algumas dessas experiências a gente acabou escrevendo relatos, né, que participaram de congressos ou foram publicados. Esse, inclusive, é até uma das experiências que foi. Depois, se vocês tiverem interesse, eu posso compartilhar o texto. Ah, que bom, a gente quer sim. E você já escreveu alguma experiência para o Endip, né? Que eu fazendo propaganda, que ainda está aberto até dia 12 de junho, viu? Esse- Aprendi que eu estou me organizando para um painel. Esse ano eu não cheguei a escrever a experiência, não. Essa do Pique Bandeira Fração, eu apresentei no Endip, no último Endip, como um relato de experiência, e depois ela foi publicada na revista Instrumento, que é do CAP da UFJF. Uhum. Mas esse ano para o Endip ainda não escrevi relato, não. Quem sabe, né? Até dia 12 não surge alguma coisa. Ó, elas estão falando aqui que estão amando as experiências. A Delma colocou as propostas são excelentes, aproximam a matemática da vida e vice-versa. A Vanessa também está amando. E a gente vê pelas fotos essa interação, os meninos, né, tentando mesmo fazer com que, né, consigam pegar ali, parece tem do lado esquerdo, de quem está olhando do lado esquerdo, parece que já tem as crianças, é isso? Elas estão aqui do lado esquerdo, debaixo do Pedro II ali?
que ia formar Aqui? reta numérica? Não, Ah, aqui... aqui eles já estão jogando. Aqui Isso. eles já estão jogando. Uhum. E aí eles estão, as retas numéricas estão aqui no fundo, né, nos fundos da Ah, no quadra, fundo da e quadra, eles já tá. estão aqui na dinâmica do jogo para conseguir formar. Uhum. Muito E bom. aí foi muito interessante, assim, no relato de experiência, eu até trago isso, a avaliação que nós fizemos juntos depois, né? Porque isso é importante também. Ouvi-los, o que eles acharam da experiência, e a maioria falava que foi a melhor aula de matemática do mundo, porque eles conseguiram fazer, né? Assim, correr, brincar e aprenderam matemática. Então, os relatos deles são muito interessantes também. E é aquilo, né? Mostrar que a matemática não está dentro da sala de aula, que a matemática está na vida, está em outros espaços da escola e que está na vida, né? Uhum. Excelente, Estela, muito obrigada. Oi, Edir, tudo bem? Que bom que você está participando com a gente. E aí, para finalizar, né, a última experiência foi a nossa experiência do período remoto, que não sei se vocês chegaram a acompanhar, mas num primeiro momento, o Pedro II optou por não estabelecer inicialmente o ensino remoto, de fato, né? Uhum. Então, a gente teve um período de... Me fugiu o nome que deram agora. Acho que de acolhimento afetivo, cognitivo, emocional, cognitivo, algo assim, que nós não tínhamos contato direto com os alunos. Nós elaborávamos propostas, né? E essas propostas ficavam disponíveis, mas assim, não havia uma obrigatoriedade, né, de acesso, era mais uma questão para ser uma opção até que a escola definisse de fato como ia se organizar, né? Então, isso durou aí o primeiro ano de pandemia, e aí, nesse período, a nossa estratégia, né, a estratégia da minha equipe, aqui eu estava com quarto ano, então a estratégia da equipe a nossa ideia foi criar um almanaque digital, né? Uhum. As nossas crianças, por mais que sejam menores, eles já nasceram, né, nativos digitais, então tem o conhecimento, o acesso, a facilidade disso, então a gente pensou, não adianta colocar folhinha de atividade, né, no blog para que eles imprimam. Vamos aproveitar esse momento para fazer algo diferente, para a gente poder ousar, para a gente poder arriscar. E aí criamos o Conectados, que era o nosso almanaque digital. E no Conectados, eu posso dizer que a gente conseguiu, toda a equipe, né, de todas as áreas, de fato, o que eu considero uma experiência interdisciplinar, né, assim, dialogando com todas as áreas. Aqui na imagem está pequenininho, mas eu trouxe para vocês terem uma noção do visual, né, de como era o almanaque. Ele era, como eu disse, um almanaque interativo, então a gente fala uma curiosidade e aí tem um vídeo. Então eles clicavam no ícone do vídeo, abria o vídeo. Ah, o assunto que a gente está tratando tem um jogo, então eles clicam no ícone e já vão para o jogo, né? E aí aqui, esse trechinho que eu trouxe foi uma das edições em que a gente estava falando sobre a escola, sobre alunos famosos da escola, né? O Hall da Fama do CP2, que, se eu não me engano, estava próximo de uma comemoração da instituição. E aí a gente trouxe, nesse Hall da Fama, um ex-aluno que, na época, né, aqui a gente está falando de 2020, que era o auge da pandemia, ele criou um aplicativo que mostrava as taxas de Covid por rua. Então, você entrava no aplicativo, colocava o CEP e sabia quantos casos de Covid tinham ali na sua rua, nas proximidades. Então, assim, para vocês terem uma ideia de como era aqui a proposta, né? Então, a gente fala um pouquinho do Thales, que é esse ex-aluno, fala um pouco do aplicativo que ele desenvolveu, né? Aí tem o link para a entrevista que o Thales deu para o site da escola, né? Fala um pouquinho sobre ele, como o aplicativo dele funcionava a partir do CEP. A gente traz aqui um Você Sabia explicando o que é o CEP,
né? Como surgiu, como ele é formado, né? O que significam aqueles números que constituem o CEP. E aí todo o desenvolvimento disso, trabalhando a questão do endereço, o CEP da escola. Lembrando que aqui a gente estava com o quarto ano que tinha tido uma semana de aula de quarto ano, né? Então, assim, uma noção mais de terceiro. Pois é. E aí... E toda essa dificuldade também de dividir, de sentar, né? Foi uma mudança radical, né? Para todos, né? Sim, sim. Então, a gente queria que fosse o mais atrativo possível, porque, né, eles estavam vivendo uma outra realidade, muitos deles sozinhos, porque aqui a gente está falando já de, na época que o Conectados saiu, era junho, julho. Muitos pais já tinham voltado a trabalhar, né, apesar da gente estar no auge da pandemia ainda, então vários alunos precisavam fazer essa interação com os materiais sozinhos, basicamente. E aí essa construção foi, mesmo sendo afetivo, eles participaram dessa construção, é isso? Não, não, vocês da equipe pedagógica fizeram, e qual a participação das crianças? Então, aí nós tínhamos, a gente disponibilizava o almanaque para eles, né, pelo blog da escola, e determinados itens que a gente colocava aqui, né, como itens interativos, a gente tinha como ter acesso se as crianças ter o controle se as crianças estavam acessando ou não. Então, por exemplo, a proposta que a gente sempre tinha, em algumas das partes do almanaque, era algo que a gente queria saber a opinião deles. Então, nós tínhamos a gente usava o Padlet, né, que é um mural interativo. Eles clicavam lá, iam para o Padlet e aí respondiam a nossa pergunta. Às vezes a gente pedia para eles produzirem um desenho, ou tem até uma situação, não entrou aqui, mas uma situação que eu trago para eles um problema do livro O Homem que Calculava, e eles tinham que fazer a resolução por desenho. Então, eles faziam a resolução, tiravam a foto e postavam lá no nosso mural. E aí aqui... assim, o encadeamento aqui, né? Era sempre isso, de uma coisa puxando a outra para tudo fazer sentido. Não tinha essa divisão por área, né? Por disciplina. Aqui estamos falando de matemática, aqui estamos falando de estudos sociais, né? Tanto que a gente começa falando do aluno, vai falar um pouquinho aqui de bairro, de rua, endereço, e aí fala do CEP, que envolve matemática. E puxa aqui para o gancho, né, para os tipos de uso que a gente tem dos números, né, que serve para contagem, para medição, para ordenação e codificação. Aí daí umas situações problema envolvendo o sistema monetário, né? Quanto será que ele gastou para criar o site? Porque na entrevista ele fala que não consegue manter o site sozinho, precisa de patrocínio. Então, umas situações problema aqui, para eles terem noção dos valores que são gastos com isso. E aí, como a pegada aqui era falar do Hall da Fama, né, a gente traz também aqui o link com o Malbataan, né, que é o Júlio César, que foi professor no Pedro II, né? Foi ex-aluno e professor. E aí traz a produção do Malbataan com alguns problemas também para eles discutirem. Então, a pegada do Conectados era essa, realmente conectar, né? Não só nos conectar com as crianças, mas conectar as áreas, né? Para que isso tudo fosse o mais atrativo possível para eles e que eles não ficassem totalmente sem ter esse contato, né, com a escola. E vocês, a gente pode ter acesso ao Conectados também para a gente, ou é só interno do Pedro II? Então, nesse período, né, em 2020, até quase o finalzinho do ano, ele estava disponível no blog da escola, que é um blog aberto. Então, se não me engano, as primeiras edições, elas estão disponíveis, sim. Depois, a gente teve que passar a colocar no Moodle, né, que é a plataforma fechada, mas as primeiras edições, elas estão disponíveis, sim. Muito interessante. A Débora aqui também falou que gostou muito. Deixa eu ver aqui o chat. E muito interessante mesmo.
essa produção. A Delma falou, eu adoro essa ideia de almanaque, e é a Débora Marcelo que falou, e a Débora Rigi falou, super interessante a produção desse almanaque, a mesma consideração e apoio, e colocando os parabéns. Muito bacana essa ideia. A temática, né, que vocês também, ao mesmo tempo, esse hall da fama do Pereira II, ou seja, de várias formas vocês pensaram nessa conexão, né? Trouxeram um ex-aluno antigo, um professor, como Malga Taã, mas tem um jovem, olha, você também pode ser assim, né? Assim, interagindo com os conteúdos e o próprio nome, né? Convidativo, muito bacana. Parabéns. E aí aqui eu trouxe para vocês só um trechinho, mas o Conectados tinha uma média de 20 a 25 páginas, né? Então era bastante coisa, era uma produção quinzenal, e era, de fato, assim, bastante coisa, né? E com a interação deles no mural, com os jogos, né? Aqui é só as páginas, são só as páginas do almanaque em si, mas era cheio de links, né? Cheio de acessos para tornar essa experiência agradável para eles, né? Foi um ano muito difícil de 2020, com Foi. vários desafios. E um dos desafios também, e aí isso acho válido, assim, né? Todo esse material aqui, né, com essa parte de design gráfico e tudo mais, isso tudo foi feito por nós, professores, né? A gente teve que aprender a mexer nas ferramentas. Então, para quem não conhece a plataforma que a gente usou para criar isso aqui, que dá para criar várias outras coisas, é o Canva, que é uma plataforma sensacional para esse tipo de trabalho. Quem não conhece, vale aí dar uma pesquisada. Tem cursos online que são grátis para fazer, é muito interessante. Que foi uma outra questão que a pandemia, né, do lado positivo, que eu acho que não foi tudo negativo, claro, a doença, a perda, sim, com certeza, né, não, nem tem discussão, né, mas essa inserção, tanto dos docentes como os discentes, na era tecnológica, a pandemia nos obrigou, e a gente viu que a gente teve condição de aprender rapidamente, né? Não teve por onde, era a nossa forma de interagir com as pessoas, e a gente teve que se virar, né? Ficou muito com esses links, realmente ficou bem interativo mesmo. Meninas, alguém gostaria de colocar perguntas? Mais alguma consideração? As meninas do Triverte, as meninas da roda que são nossas convidadas também, obrigada pela participação de vocês. Alguém gostaria de dar algum depoimento dessa vivência? Não? Aqui a Bernadette colocou aqui, vamos lá. Tudo muito sedutor, tanto para as crianças quanto para as professoras. Parabéns. Muito bom mesmo. Joyce, a gente te agradece de compartilhar todas essas experiências com a gente. Isso abre as possibilidades, né, para um trabalho, de fato, que não é o jogo pelo jogo, não é a brincadeira pela brincadeira, mas que uma temática está presente, e quando a gente sabe explorar, realmente a gente vê esse trabalho como você nos trouxe aqui. As meninas estão colocando gratidão, muito obrigada mesmo, tá? Valeu. Eu que agradeço a oportunidade, porque quando a gente descobre, né, consegue se encantar com esse campo, eu acho que vira uma função multiplicar, para que outras pessoas se encantem, para que outros alunos tenham oportunidade de ter esse tipo de trabalho, né? Então, é isso. E vocês são as multiplicadoras aí também. Isso. Então, tá, meninas, muito obrigada, e até a próxima roda, que vai ser no dia 20 de junho, com a professora Juliana Faria,
lá da UFMG, que ela, lá na UFMG tem um camp também, né? E ela vem compartilhar as experiências dela, da matemática também com a gente. Um abraço e até lá. Obrigada, Joyce.